Você tem o bico do seio plano ou invertido e está com medo, sem saber se vai conseguir amamentar? Ou você já está vivendo problemas na amamentação por causa dessas questões? Vem comigo que hoje eu vou te explicar tudo sobre isso. Muito prazer, eu sou Bianca Balaciano, consultora internacional em amamentação e há 12 anos eu apoio famílias que vêm vivendo alguns problemas na amamentação. Infelizmente, de fato, os mamilos que são planos ou invertidos, que são aqueles que são virados para dentro, podem trazer um pouquinho mais de problemas na amamentação. Isso acontece porque o bebê ele precisa de um estímulo, de um gatilho, para que ele possa colocar em prática o seu reflexo de sucção. E esse gatilho é justamente o encostar do seu mamilo no céu da boca do bebê. Como o mamilo plano ou invertido muitas vezes não se alonga muito e não encosta no céu da boca do seu bebê, isso pode fazer com que você enfrente algumas dificuldades para amamentar. Outra questão também que pode atrapalhar é o fato de que o mamilo que é invertido, como esse aqui que vocês podem ver, ele é umbilicado. O que é isso? Então ele é virado para dentro. Então a sua vida toda ele ficou lá viradinho, não viu a luz do sol, o ar, não teve contato com a luz e de repente ele começa a ser estimulado a virar para fora pela boquinha do seu bebê. Isso infelizmente pode fazer com que você tenha um pouquinho mais de machucados e possa viver algumas dificuldades na amamentação. O que eu queria contar para vocês são formas de que você pode otimizar a sua amamentação ou se preparar melhor para evitar ter esses problemas. Mais importante do que ter o mamilo virado para fora ou mais longo é o fato de que a sua areola, que é essa parte que é mais escura em relação ao corpo da mama, esteja bem flexível. Quando a areola está bem molinha, bem macia, bem flexível, mesmo que o seu bico esteja viradinho para dentro ou um pouco mais plano, que é aquele mamilo que não ganha definição em relação à areola, você vai conseguir fazer uma preguinha e ajudar essa preguinha a encostar no céu da boca do seu bebê para desencadear nele o reflexo de sucção. Então, se a sua areola é muito rígida ou se o seu bico está muito viradinho para dentro, se ele é invertido, a minha primeira recomendação é que você comece a massagear a sua areola antes da mamada, com movimentos circulares, sempre do centro para a extremidade, e depois você vai fazer um pouquinho de ordenha manual, que é um outro vídeo que você já deve ter visto aqui no meu canal. Isso vai fazer com que você comece a liberar um pouquinho de leite e a sua areola naturalmente fique um pouco mais flexível. Então, antes de você colocar o seu bebê para mamar, ao invés de você simplesmente oferecer toda a mama para o bebê, e esse mamilo plano ou invertido podem dificultar um pouquinho a chegada do seu bebê, o abocanhar e o começo da sucção, o que eu vou recomendar que você faça é que você exagere a sua areola, exagere esse alongamento do seu mamilo, para que o seu bebê sinta toda essa porção da areola dentro da boquinha e conforme essa área encoste aqui no céu da boca do seu bebê, quando você exagerar e colocar lá dentro, isso pode ajudar o seu bebê a desencadear o reflexo de sucção. Então hoje eu queria que você lembrasse, mais importante do que o alongamento do mamilo é que você tenha a areola bem flexível, bem molinha, para que você possa fazer essa preguinha e isso ajude você a colocar a mama dentro da boca do seu bebê ou o seu bebê a sentir o toque da mama dentro da boca dele e possa desencadear o reflexo de sucção. Outras atitudes que podem te ajudar nesses casos de mamilos planos ou invertidos é fazer bastante contato pele a pele, então deixar o seu bebê peladinho e você sem blusa também e ele bem próximo do seu corpo, mas principalmente com acesso livre ao peitoral para que ele possa se sentir estimulado a buscar sozinho a mama, né? Tomar banho com o seu bebê também pode ajudar a estimular o seu bebê a mamar e alguns apetrechos podem te ajudar. É muito importante que os apetrechos sejam bem orientados para que você não arrisque a sua amamentação. Muitas vezes, quando os apetrechos são usados de forma autônoma, o uso pode ser incorreto e isso pode trazer alguns riscos para as suas mamas ou risco também para a sua amamentação.
Vocês vão encontrar no mercado alguns apetrechos que a gente chama de evertores de mamilo, como esse aqui, por exemplo, né? Para algumas pessoas, o uso do evertor de mamilo pode ajudar nesse alongamento, então em trazer o mamilo um pouquinho para fora e fazer com que o seu bebê consiga abocanhar ao sentir o estímulo do mamilo dentro da boquinha dele. O evertor de mamilo ele é usado da seguinte forma: a gente aperta, coloca em cima do mamilo e vai soltando devagarzinho, e ele vai, através do vácuo que vai se criar aqui, ele vai fazer com que o seu mamilo possa se expandir, possa se alongar. Não vai adiantar usar o evertor de mamilo o dia todo, por exemplo, ou usar como preparação, porque o efeito de alongamento do mamilo, ele não é cumulativo. Ele só pode ajudar se for usado pontualmente, um pouquinho antes do início da mamada. Muitas pessoas recebem a recomendação de usar as conchas durante a gestação ou durante a amamentação, no intuito de trazer o mamilo para fora. Eu não recomendo o uso da concha para esse fim, porque ela pode trazer outros malefícios, aumentar o risco de você desenvolver candidíase, que é uma intercorrência muito chata na amamentação, e como eu disse para vocês, o efeito de alongamento do mamilo não é cumulativo, então não vai adiantar a gente ficar o dia todo com um apetrecho para retirada do mamilo, para eversão do mamilo, porque na verdade a gente só precisa que isso aconteça para ajudar o bebê a abocanhar. Uma vez que o seu bebê consiga abocanhar a sua mama, ele vai conseguir se manter mamando de forma mais eficaz. Outro apetrecho polêmico e muitas vezes indicado para quem tem mamilos planos ou invertidos são os intermediários de silicone ou bicos de silicone. É preciso tomar muito cuidado com o intermediário de silicone, porque o uso desse apetrecho pode arruinar a sua amamentação e pode fazer também com que você fique dependente dele e inclusive diminuir a sua produção láctea. Às vezes as profissionais podem recomendar o uso. Muitas vezes nós fazemos um uso pontual para fazer com que o bebê reconheça a mama como lugar de amamentação e na mesma mamada a gente já tenta retirar o bico de silicone. O intermediário ele vai criar um bico falso que pode ajudar o seu bebê a abocanhar e desencadear o processo da sucção, mas ele não é uma solução para o seu problema. Ele pode muitas vezes ser um recurso temporário e por isso eu recomendo que ele só seja usado se você recebeu a orientação de uma profissional para isso. A profissional vai recomendar o uso do intermediário se todas as outras soluções propostas não tiverem sido eficazes. Então, em alguns poucos casos, o intermediário de silicone, se bem utilizado, pode fazer com que a gente consiga colocar um bebê para mamar num mamilo que é plano ou invertido. No entanto, o uso sem critério do intermediário de silicone pode trazer um monte de repercussões negativas para a sua amamentação e inclusive o desmame precoce. Por isso eu não recomendo que você use esse apetrecho sem a orientação da profissional. Então, se você conhece alguma amiga ou alguém que está vivendo esse problema e que vai se beneficiar desse vídeo, não deixa de marcar, não deixa de compartilhar ou de recomendar. É muito importante que a gente não se sinta desencorajado na amamentação e que saiba que há alguns caminhos que muitas vezes não são muito lineares ou ortodoxos, mas que podem te ajudar a chegar lá e atingir as suas metas. Então, a amamentação pode ser uma realidade para muitas famílias e eu quero ajudar você a chegar lá. Então, conta comigo em tudo que você precisar. Não deixa também de colocar o seu comentário aqui, se você viveu essa situação, o que te ajudou, o que te atrapalhou, porque eu vou adorar saber da sua história. E me procura aqui no canal, eu tenho outros vídeos que podem ser interessantes para você, nas minhas redes sociais também, sempre compartilhando conteúdo de amamentação e eu espero que você esteja curtindo.